O que vocês acharam? Bora falar sobre arriscar a própria vida por um casinho casual com aquela gata que você descobriu ter uma quedinha há pouquíssimos dias? Eu sou a Nico, estou na minha skin maquiagem fubanga, com os meus anéis, com minhas unhas fubangas, muito mal feitas, mas eu estou aqui desse jeito por um motivo que vocês vão descobrir mais tarde. Pra conseguir entender nosso queridíssimo George Orwell, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Para começar, a gente precisa ir lá para 1909, quando numa casa muito chique, lá na Índia, quando ainda era do Império Britânico, nasce um garoto que posteriormente se tornaria um dos maiores escritores e ativistas políticos de todos os tempos. George Orwell. Nosso querido, ou desquerido, dependendo da sua opinião política, ele era assim, muito chegado em política. Tipo assim. Ele não era só um ativista político muito engajado. Ele era um filiado do Partido Unificado. Peraí que eu escrevi aqui. Partido de Unificação dos Trabalhadores Marxistas. Ele era marxista. O que é isso? Eu vou explicar pra você. Que a gente tem lá na Revolução Russa, além do Stalin e do Trotsky, é que, na real, diferente do que muitas pessoas acham, na verdade, o movimento socialista tem 4 tipos. E eu sugiro você prestar bem atenção, porque isso pode ser que caia em alguma prova sua. Caiu na minha. E isso é muito importante, tá bom? Tem que entender isso, porque antes de querer falar merda na internet, precisa entender sobre essa bodega aí. Nós temos os 4 principais pensadores: Marx, alguma coisa assim, Lenin, Trotsky e Stalin. Você já deve ter ouvido falar de Stalin e provavelmente do Trotsky, mas esses outros dois, eles são meio apagadinhos porque eles não foram tão polêmicos quanto o Stalin, né? Agora, falando mais um pouquinho sobre a própria ideologia política do George Orwell, o George Orwell, ele não era capitalista, diferente do que dá a entender. Se você só leu Revolução dos Bichos, dá a entender que ele era contra o comunismo / socialismo. Mas, se você pesquisar mais a fundo sobre o autor, você descobre que ele, na verdade, era um socialista democrático. Ou seja, não era capitalista. Orwell, na real, ele fez algo que eu diria que foi um baita avanço pra época. Porque a gente tá falando do período da Primeira e da Segunda Guerra. E nesses períodos, algo que foi muito usado foi o culto ao líder. Principalmente na Alemanha nazista e na Itália fascista. E, é claro, no Japão, com o Império do Hirohito, né? Mas o Orwell, ele na real, ele tinha sua própria ideologia política, ele era socialista democrático, mas ele não era baba-ovo dos políticos, ou seja, o Stalin fazia merda e não aprovava. Então ele criticava tanto sistemas de direita, como o fascismo, o capitalismo, o nazismo, quanto os de esquerda, como o socialismo e o comunismo, porque eu esqueci os outros de direita, eu pesquisei, mas eu esqueci, desculpa. Enfim, ele criticava tanto os de esquerda quanto os de direita, não era baba-ovo de político. Ele ia lá, escrevia, a mensagem era tão clara que até uma criança conseguiria entender. E, é claro, morreu de tuberculose, né? Até porque quem não morreu de tuberculose nos anos 50? Pra trás, né? Todo mundo morre de tuberculose nessa época. Ou suicídio. Enfim, chegando ao ponto que eu queria chegar, a gente vai falar sobre a Itália. Hitler. Não, eu não falei Hitler. Eu tentei falar Itália em inglês com sotaque chique, mas isso soou muito esquisito. Curiosidade que pouca gente sabe é que na real, não é que pouca gente sabe, que as pessoas só simplesmente não estão nem aí. É que o Mussolini, na real, ele cresceu em uma família socialista e no início ele era socialista, mas com o tempo ele foi virando o merda que ele é. Ele era. É porque ele foi... Tá, mas resumindo, o que Hitler e Mussolini fizeram foi pegar 2 países que sempre estiveram no poder, a Alemanha e a Itália, porque a Itália antes era o Império Romano e a Alemanha sempre foi muito presente nas colônias africanas, ela sempre teve muita posse. Então aí a gente tem o quê? 2 países que antes eram grandes e que daí agora estavam destruídos, né?
Nico, mas não era só a Alemanha que tava toda fodida por causa do Tratado de Versalhes, com a maior crise econômica da história dela. Caso você não tenha tido isso nas aulas, ainda não tenha estudado essa história, ou não tenha chegado a pesquisar, a Itália, como todo mundo sabe, mudou de lado na Segunda Guerra, mas ela também fez isso na Primeira. Ou seja, a Itália meio que tava muito manchada. Você tá num time de futebol. No meio do jogo você muda de time. Tanto o lado. Eu tô meio gripada, desculpa. Tanto o lado que você tava contra antes, agora você tá contra. Então você tá contra os dois. Então nem a Europa, nem os que estavam contra, não estavam indo muito com a cara da Itália. A Itália tava muito manchada, não tava recebendo um tostão do Tratado de Versalhes, ainda tinha que pagar os militares. Militares não, né? Ainda tinha que pagar todos os danos por causa da guerra. Enfim, humilhados e ofendidos. Dostoiévski. O que rola, na real, é que o George Orwell, ele não especificamente se inspirou só na Itália fascista. A Itália fascista é sempre retratada como sendo a principal inspiração dele para 1984, mas se você for ver um pouquinho mais, a principal coisa que ele critica são os regimes totalitários com culto ao líder. E a gente tem esses regimes totalitários com culto ao líder em diversos países do mundo. Até engasguei, peraí. 1984, a gente tem. Peraí, que eu esqueci. Deixa eu pegar o livro rapidinho. Eu esqueci o ano da. Eu esqueci aqui um negócio importante. Na parte. Que seria hoje Oceania. Oceania! Eu sabia que era Oceania. Eu tava só querendo confirmar. Chupa! Essa parte do mundo, onde hoje seria a Oceania, e também incluía na época as Índias, a gente tem um regime dominado por um cara que se chama o Grande Irmão. Mas na verdade, essa figura do Grande Irmão, ninguém sabe se existe mesmo. De qualquer forma, mesmo que ninguém saiba se o Grande Irmão existe ou não, ninguém questiona. Todo mundo idolatra o Grande Irmão e todos são alienados e seguem tudo que ele fala. Deixa eu me ajeitar aqui rapidinho. Rola é que nisso, isso não acontecia na Itália fascista, isso não acontecia na Alemanha nazista, mas o George Orwell foi muito sagaz, porque ele fez um regime, ele criou um livro onde o regime totalitário que ele apresenta é muito, 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 muito totalitário, tipo, o auge. E eu acho que o único regime que eu acho que poderia se assimilar ao que ele criou seria o da Coreia do Norte. Assim, o que falam que acontece na Coreia do Norte, né? Porque, cara, é surreal, é sinistro e eu acho que foi feito justamente pro público ficar tipo, que porra é essa? No livro, as pessoas, elas não escolhem nada. Por exemplo, você nasce, você meio que tem um plano de vida, resumindo. Tipo, ninguém se casa porque quer, tem que ser autorizado, ninguém tem filhos porque quer, tipo, tem uma quantidade específica. Todo mundo tem que ter um emprego que o governo dá pra você. Vocês são divididos por idade. A não ser que você seja, tipo, solteiros. São divididos por idade, todo mundo come a mesma comida que não tem gosto. Não existe. Praticamente não existe música, livro, série, filme. Não existe cultura. É um inferno pra mim. Liberdade não existe. Eles são como escravos. E a ignorância é palpável no livro. O partido do Grande Irmão, vamos chamar assim, tem um lema. Um lema que, na minha opinião, é genial. E é totalmente otimista. Esse lema, ele usa palavras otimistas. Ele não usa um não. Não tem não nas frases. É só frases otimistas. E quais são essas frases? Guerra é paz, escravidão é liberdade e ignorância é uma bênção. E a única dessas frases que eu consigo concordar é a ignorância é uma bênção. Mas eu entendo, eu posso explicar rapidinho aqui, com a permissão dos meus gênios, né? Como exatamente essas frases podem ser acreditadas. Guerra é paz, eu não consigo explicar muito bem, até porque eu não. Eu tenho 14 anos, me dei um desconto, a minha interpretação de texto. E eu tô falando tudo agora, de cabeça. Eu fiz muita pesquisa, só que eu tô muito gripada, então passem um pano pra mim. Mas eu vou explicar a segunda e a
terceira porque eu posso. Escravidão é liberdade. Você... como é que eu posso explicar isso? Dá a entender que é muito mais fácil você ser obrigado a fazer uma coisa do que você escolher. Por exemplo, se você já leu Redoma de Vidro, você vai entender. Mas esse negócio da figueira, quando tem a figueira e na hora de você escolher o seu figo, você fica confuso, você fica perdido, você não sabe qual eu vou escolher, porque são muitas opções. A ideia de escravidão à liberdade seria que é muito mais fácil você só ter um caminho a seguir do que você ter vários que você precisa escolher. Claro que é uma merda e não faz sentido na prática, mas para um povo que está completamente alienado, isso faria sentido. Agora, ignorância é uma bênção? Esse eu acho que é bem fácil de explicar. Então, é muito mais fácil você estar preocupado com a influenciadora que pagou 6 mil reais no cabelo, com todos os casos de abuso sexual, todos os casos de feminicídio, todos os casos de assassinato, tudo de ruim que tem no mundo. Por isso, ignorância é uma bênção, porque você tem a bênção de não ter que se preocupar com as coisas. E é maravilhoso. Eu falo isso porque eu nunca fui uma pessoa ignorante e eu já fiquei noites sem dormir por causa de medos que eu tinha, por causa de notícias que eu assistia quando eu era pequena. Então você acaba meio que perdendo anos de expectativa de vida de ansiedade. Você acaba tendo ansiedade. Mas você não é ignorante, você não é burro, você não é alheio, você não vai cair em qualquer papinho. Mas você é ansioso. No livro, a gente tem 2 pilares pro partido ser tão reverenciado. A propaganda e o culto ao líder. A propaganda, pra mim, eu acho que politicamente falando, a propaganda sempre foi muito importante. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, até porque meu vídeo não é sobre ideologias políticas, não é sobre política, meu vídeo é sobre um livro de política que eu tô tentando fazer ficar simples, porque são... Meu Deus, a câmera tá tremendo. São 287 páginas e eu estou tentando resumir num vídeo de menos de 40 minutos pra você bancar o inteligente na conversa de amigos. Eu me dei um desconto, porque eu não tô com paciência pra ter que explicar cada pedacinho da política, da vida, de tudo pra vocês. Até porque quem tá me assistindo deve ter mais ou menos a minha faixa etária, um pouquinho mais velho, não sei. Então, pesquisem. Eu vou incentivar vocês a pesquisarem, porque nem tudo que eu falo é verdade. Então, mexam a porra do dedo de vocês no computador. Outro pontinho que eu acho que a gente precisa comentar sobre esse livro é como o sexo é retratado. Sim! Mais um vídeo meu onde eu vou falar muito sobre sexo. Uhul! Até as pessoas entenderem que a política e o sexo andam de mãos dadas. E o Conto de Aia prova isso. Eu quero um vídeo falando sobre o Conto de Aia. Só que se minha mãe ver, eu estou morta. Então... Tá. Eu já tenho 2 vídeos meus. Eu tenho 2 vídeos. Esse é meu terceiro. Eu não quero que eu tenha só... Eu quero que todos os meus vídeos tenham alguma pitadinha de sexo, porque eu gosto de incomodar. Vida longa é incomodar. O que rola é que o Wilson... Nossa. Rola é que o Wilson, ele conhece uma garota. Como todo protagonista de livro, né? Essa garota, ela é diferente das outras garotas. Ela não é como as outras garotas. Dessa parte, a frase no contexto desse livro... realmente é muito foda. A Júlia, eu não vou dizer que eu gosto dela. Mas eu não desgosto. Eu entendo o ponto dela. Eu só acho que ela foi muito assim... A Júlia, igual a mina de Drácula, quer muito transar. Sim, a vida sexual dessas... Sim, muito mesmo. Tanto que ela tá transando com um velho. Ela e o Wilson começam um caso, resumindo. Sexo casual e... sexo casual. Não vou dar nenhum spoiler do livro, então eu só vou falar aqui o que eu acho que a gente precisa comentar. O que rola com a Júlia é que ela não é progressista. A Júlia, ela é alienada também. Mas o alienado dela é diferente, porque ela meio que não é que ela... ela só não se importa, sabe? Ela sabe que o governo tá fazendo merda, ela sabe disso, ela nota isso, mas ela de verdade não se importa. Ela é aquela típica pessoa que só não liga, só não quer que incomodem ela, e eu entendo ela. Até porque eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas na periquita delas do que com as pessoas morrendo numa guerra falsa. Ai, meu Deus, é spoiler. Wilson...
é bem hipócrita. Porque ele também aceita o caso com a Júlia. Mas ele é hipócrita porque ele tenta meio que julgar ela, só que ele é parecido demais. Ele também é meio ignorante, sabe? Eu acho que de todos os personagens, eu acho que a Júlia foi a mais mal aproveitada. Eu acho que podiam... Se colocassem ela como uma progressista, acho que seria um pouco mais interessante. Porque daí a gente teria... E podia ser assim, o Wilson poderia defender um tipo de ideia progressista, ela podia defender outro. Seria muito interessante de se ver. Até porque os dois estavam insatisfeitos com esse regime totalitário. Mas assim, deixa eu explicar de uma maneira bem simples pra você conseguir entender. O Wilson e a Júlia, eles tinham um caso, correto? Caso sexual, apenas sexual. Mas eles acabam se apaixonando. Nisso que eles acabam se apaixonando, eles acabam descobrindo um quarto. Este quarto vai dar muita merda. Parece que como o mundo foi completamente destruído antes de instaurarem esse regime totalitário, essa pensão sobreviveu. E nessa pensão tem um quadro. Atrás desse quadro tem um quarto. Esse quarto é todo cheio de poeira, rato. Mas Sheila! Era aí, deu gatilho. Eu não gostava do Wilson, mas... Enfim, nesse quarto cheio de ratos. Eles acabam fazendo... Falando assim, abrindo as profundezas do inferno pra falar sobre isso. A Júlia é muito tarada. Tipo, ela é muito tarada. Muito tarada. Muito. Enquanto o Wilson, ele tenta ter conversas... Você viu que mudaram uma notícia semana passada, a Letônia tava perdendo e agora a Oceania tá perdendo. Mas não, e a ração de chocolate? Júlia, eu não sei o que está acontecendo. Ai, Wilson. Meu amor, só abaixa a calça. Essa é a dinâmica deles, eu não gosto dessa dinâmica. É claro que tem aquele clichê, eles acabam se apaixonando. Mas eu acho que foi uma péssima relação. Eu acho que ele se apaixonaram e no final não fez nem sentido, até porque o Wilson não tinha... Nenhum deles tinha cabeça pra isso, resumindo. Tem que estar parando por aqui, deixando muita coisa com ponta solta. Até porque eu quero que vocês tomem vergonha na cara e vão pelo menos assistir o filme de 85 que tá no Prime. Minto, tá no Prime, não na Netflix. O que rola é que eu quero que vocês caiam nesse meu esquema de pirâmide. Vocês assistem meu vídeo, vocês ficam com vontade de ler, vocês leem o livro, descobrem que vocês são burros ou gênios. Eu aposto que vocês são gênios. Eu vou confiar nisso. Leem o livro, descobrem o filme e aí vocês vem comigo pra gente falar mal de escritores que morreram antes da gente nascer. Antes dos nossos avós nascerem. Eu sou a Nico, a sua humilde apresentadora, e esse foi o Sobrevivendo ao Apocalipse do dia. E lembre-se, sempre vão no Twitter falar mal do Trump.